Pai, Senhor Uno. Amém. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Amém. Vou ser breve, porque tem uma festa pra gente lá na casa do pastor Gabriel. Quem está sabendo dessa festa? Eita glória! Se não está sabendo, eu estou convidando, irmãos. Lá na casa do pastor Gabriel daqui a pouco. Vou ser muito breve. Já estou quase acabando. Amém. Depois eu passo lá no grupo. Vou passar direitinho, número, tudo, CPF do varão. Vou passar tudo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Dez, 38. Quem encontrou, diga amém. Amém. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que Maria estava fazendo? Estava assentado-se também. Ali, está ali, ó, assentada aos pés do Senhor e os ensinamentos. A minha versão está a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Amém? E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 32, nesse mesmo capítulo 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 12 agora. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, quem? Tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros
e não deu aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixe-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Amém. Só até aqui. O nosso personagem de hoje é a Maria. É essa onde nós lemos esses 3 textos. Mas antes de falar do que Maria fez aos pés de Jesus, antes de falar dessa rendição de Maria, a gente precisa entender de fato o que é rendição. Quando a gente fala no significado literal da palavra, no nosso dicionário, a rendição, ela quer dizer ser dominado, se sujeitar. Significa perda. Se a gente leva isso para o original, dentro da palavra do Senhor, o termo se render, o termo rendição, ele muda um pouco. Ele vai te trazer a ideia de entrega, a ideia de você se deixar ser submisso. O fato é que, quando a gente fala de rendição, a gente tem algumas ideias da palavra e consegue aplicar elas em algumas situações. Exemplo: quando um exército, ele vence outro exército. Esse exército que perdeu, ele se rende. Ele perdeu aquela batalha, ou talvez ele perdeu aquela guerra. Então ele está rendido. E o outro exército que conseguiu conquistar aquele território, ou o que naquele momento eles estavam batalhando, lutando, ele tem o poder sobre aquele exército que perdeu. Então tudo que o exército que ganhou disser, ele vai fazer, porque ele está rendido. E aí, trazendo para um pouco o lado positivo da palavra, né, digamos assim, um pouco o lado positivo, quando a gente fala de um sentimento, por exemplo, de amor. Eu, quando me apaixonei pela minha esposa, e me apaixono por ela todos os dias, eu me rendi a esse amor. E nós nos rendemos quando a gente encontra aquela pessoa amada. Nós lutamos contra aquele sentimento, mas em um momento nós vamos nos render a ele. A gente consegue sim trazer essas duas colocações quando nós nos rendemos a Deus. Porque a partir do momento que você se rende ao Senhor, você está dizendo para Ele: Senhor, eu não quero mais lutar contra a sua vontade. Eu não quero mais lutar contra os céus. Eu não quero mais lutar contra o que eu quero e o que o Senhor quer para a minha vida. Eu, a partir desse momento, eu me entrego, eu me rendo. Faça de mim o que o Senhor quiser. Assim é no amor de Deus. Quando eu me rendo ao amor de Deus, eu estou falando para o Senhor: Senhor, é o seu amor que eu quero na minha vida, porque o Senhor me amou primeiro. Então eu preciso amar da maneira que o Senhor me ama. Eu me rendo, Senhor, ao seu amor. E aí nós vamos para o texto. Nós lemos 3 passagens onde Maria nos ensina sobre rendição, sobre se render ao Pai. Quem me ouve, diga glória a Deus. O primeiro texto vai falar de um episódio em Betânia, onde Jesus caminhando, Marta chama Jesus para comer alguma coisa. Chama Jesus para dentro da sua casa. Maria, ela entende que há uma oportunidade ali naquele momento. Nessa primeira passagem, Maria está nos ensinando que aos pés do Senhor há ensinamento. Aos pés do Senhor há ensinamento. Maria se coloca aos pés do Senhor para aprender. Mas preste atenção, o texto vai dizer que Marta estava para lá e para cá, fazendo os seus afazeres, provavelmente os afazeres domésticos. Ela estava com nada mais, nada menos do que Jesus na sua casa.
Então, de repente, alguma coisa estava fora do lugar, ou precisava esquentar alguma coisa, ou precisava colocar outra coisa ali no lugar. Então, ela estava atarefada em deixar o ambiente preparado para o Senhor. Muito mais do que isso, Marta ainda atrapalha Maria. E é isso que eu quero falar para você essa noite. É isso que o Senhor ministrou ao meu coração com essa palavra. Muitas das vezes nós vamos nos colocar aos pés do Senhor para aprender, mas terá gente que vai tentar desviar a tua atenção. Vai ter gente que vai tentar desviar a tua atenção dos pés de Cristo. A própria palavra diz que o Senhor disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte. E vejam bem, foi uma escolha. Maria escolheu. Quando nós escolhemos estar aos pés do Senhor para ensinar, Ele vai nos ensinar palavras de vida eterna. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor para ser ensinado, Ele vai nos ensinar princípios dos céus. Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor para ser ensinado, Ele vai nos ensinar o melhor caminho que nós temos. No segundo texto, há uma história muito conhecida, que é quando Lázaro, depois de 4 dias, ele revive. O Senhor ressuscita Lázaro. O que nós podemos tirar desse ensino de Maria, nessa rendição a Jesus? Maria, naquele momento, ela quer nos mostrar que há fé, que nós podemos sim nos render aos pés do Senhor em um ato de socorro. Nós podemos sim nos render aos pés do Senhor em um ato de petição. A Bíblia diz que o seu irmão estava enfermo e ela e sua irmã Marta vão até Jesus. E quando chegam até Jesus e falam para ele: Senhor, o nosso irmão está enfermo, Jesus prontamente responde: esta enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Jesus ali naquele momento, ele não estava negando a morte de Lázaro. Ele não estava negando a morte de Lázaro. Entendam bem isso. Jesus naquele momento estava mostrando para Maria e para Marta que aquela situação não iria permanecer. Essa noite é noite de nos rendermos ao Senhor em petição. Se você está passando por alguma dificuldade, se há qualquer tipo de problema, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na faculdade, há uma resposta do Senhor para a sua vida. O Senhor essa noite está dizendo que você pode sim se render aos pés dele em petição, assim como Maria e Marta fizeram pelo seu irmão. Elas estavam sim com um problema e elas recorreram a quem tinha a solução para aquele problema. Muito mais do que isso, no versículo 32 nós lemos que Maria, ela se joga aos pés do Senhor e o Senhor se comove. No versículo depois, a própria Bíblia diz isso, que o Senhor vai se comover. Quando nos colocamos aos pés de Cristo, Ele não simplesmente vai se comover ou se mover com compaixão. Não. Vai acontecer isso para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Mas assim como no primeiro episódio, há uma escolha. E tudo se baseia em uma escolha. Indo para o terceiro texto, que nós vemos a mesma Maria em um momento de ceia, provavelmente um momento de festa. Era a última semana de Cristo antes da sua morte, antes dos acontecimentos. Era a última semana de Cristo. A Bíblia diz que eram 6 dias antes da Páscoa, praticamente uma semana antes.
Então eles estavam alegres, havia festa, havia ceia, Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa, os discípulos estavam juntos, geral trocando ideia, estava tendo uma festa, era ceia. E aí vem Maria, se aproxima, novamente se prostra aos pés de Cristo, unge com óleo caríssimo e enxuga com os seus cabelos. Nesse momento, o que Maria está nos ensinando? Você precisa entregar o seu melhor ao Pai. Você precisa entregar o seu melhor a Cristo. Por muitas vezes virão pessoas nesses seus episódios da vida que muitas vezes vão te atrapalhar ou muitas vezes vão te ajudar. Mas o seu melhor você precisa entregar ao Senhor. Muitas vezes virão pessoas que vão te atrapalhar. Muitas vezes virão pessoas que irão te ajudar. Mas independente das circunstâncias, você tem que entregar o melhor ao Senhor. A história diz que esse óleo muito caro, em que inclusive Judas disse que não era para ela fazer isso, era para vender e conseguir um dinheiro para dar para os pobres, que na verdade a Bíblia mesmo diz que ele nem estava pensando nos pobres, ele estava pensando era no bolso dele, porque ele que tomava conta do dinheiro, era ele o tesoureiro de Jesus. Então se o dinheiro viesse para ele, com certeza ele ia tirar uma parte para ele. A Bíblia diz nessa passagem, e eu entendo isso de Judas, porque muitos desprezam o que a gente entrega para o Senhor. Muitos desprezam. Eles não têm o que dar ao Senhor, ou dão o que sobra, ou o que resta. E quando nós entregamos o melhor, eles desprezam. Não deixe que ninguém despreze nada do que você dá ao Senhor. Não deixe que ninguém despreze nada do que você entrega ao Senhor. E aí a história vai dizer, né, que esse óleo, ele era um óleo muito caro e era usado em algumas circunstâncias. Muitos guardavam esse óleo para a noite de núpcias ou em um ato fúnebre, no enterro, para o sepultamento. Olha o ensino que Maria está nos dando nessa palavra. Ela sabia que não haveria outro mais importante do que o próprio noivo ali agora, na sua frente. Ela entendeu que aquele momento ali iria passar e que, como mesmo o Senhor disse, Ele iria se entregar. Então a morte de Cristo também estava próxima. Ela entregou o seu melhor, sabendo que Cristo era um noivo. Ele iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. E é o mesmo que está aqui essa noite, falando com a gente. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus. Maria está nos ensinando nessas 3 passagens que se nós se rendemos aos pés do Senhor, nós teremos sim ensinamentos da vida eterna, ensinamentos dos céus. O Senhor irá nos capacitar. Além disso, Ele vai cuidar das nossas dores, Ele vai cuidar das nossas dificuldades, de todas as situações em que nós vamos passar. Se você ainda não passou, você vai passar por alguma situação difícil, porque o próprio Senhor disse que no mundo a gente ia ter aflições. Então, o dia mau vai chegar, mas nós que estamos em Cristo vamos estar preparados, porque aos pés do Senhor nós temos ensino,
nós temos a palavra, nós temos o reino dos céus a nosso favor. Fortalecemos a nossa fé com essas dificuldades, entregando completamente ao Senhor, Ele vai nos reconhecer. É esse o ensino que nós temos para essa noite. Precisamos nos entregar a nossa mente para Cristo. Entregar a nossa mente para Cristo, mas não é deixar de pensar, é deixar que o Senhor faça por você. É fazer com que a vontade dEle prevaleça sobre a sua vida. Assim como a palavra diz que nós precisamos pensar em coisas boas, agradáveis, coisas em que nos lembre o céu, sabedorias do céu. Tiago disse na sua carta: se você sente falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. Ele vai transformar a sua mente. Mas você precisa entregar. Assim como você precisa entregar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você precisa entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. Você precisa cuidar do templo do Espírito Santo, se afastando de todo o mal, de tudo que possa vir a danificar esse corpo. E muito mais do que isso, você faz parte de um corpo muito maior, que é a igreja do Senhor. Há uma responsabilidade sobre a sua vida de cuidar do templo do Espírito Santo. Se entregue por inteiro. Entregue a sua vontade ao Senhor. Deixa que Ele tome conta da sua vida. Se renda aos pés do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Coloque, Pai, um propósito na minha vida, para que outras pessoas também possam Te conhecer através de mim. Me usa, Senhor. Faça com que a Tua glória seja manifesta em minha vida. Isso é se render aos pés de Deus. Isso é se render aos pés do Pai. Maria não se importou com as circunstâncias. Maria não se importou com as pessoas que atrapalhavam ela. Ela se importou unicamente em se entregar. Ela se importou unicamente em se entregar. Faça isso essa noite. A partir de hoje, faça isso. Se você já se entrega ao Senhor, se você já se rende ao Senhor, se entregue mais. Se entregue mais. Se entregue por inteiro. Aprenda nos pés do Senhor. Peça socorro. Vá aos pés do Senhor e faça petições de socorro pelas suas causas. Se entregue por completo, para que os céus possam reconhecer que você é filho de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus.